Paz, Senhor, irmãos. Amém? Quem está feliz com o Senhor aí? Mas muito feliz mesmo? Olha para o seu irmão e fala assim: o que você seria capaz de fazer por ele? Vê o que ele te responde aí, enquanto eles arrumam o microfone. O que você seria capaz de fazer pelo Senhor? Que o que Ele é capaz de fazer por nós, a gente não tem dúvida nenhuma. Hã? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 2. Depois eu vou ler o tema desse ano. João 2. Que eu vi o João ali, falei, hoje é dia de pregar João. Amém, João? É isso aí. João, discípulo amado aí. Ó. Amém? João 2. Quem não achou ainda, diz assim, escola bíblica. Vamos recordar os velhos tempos? Amém? João 2 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas tralhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, ou mestre de cerimônia. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, ficou feita vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Agora você abre lá em 2 Pedro 3, versículo 9. Hebreus, Tiago, Pedro. Aleluia! Amém? Quem não achou, diga escola bíblica. Quer que eu chame aqui na frente para achar o livro, rapidinho? Esse ano se preparem. 2 Pedro 3,9 diz assim. Tem mais uma folha virando aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, ou que todos venham ao arrependimento. Amém? Pode sentar.
Já começou 2024, hein? Amém? Você tem que estar animado por isso. Eu vi uma palavra de um pastor falando que se nós estamos desanimados, é porque a nossa esperança não está em Deus. E ele está certíssimo nisso. O texto aqui de 2 Pedro 3, versículo 9, que é o tema desse ano, e o tema é arrependimento. O tema fala sobre uma promessa. Qual é a promessa aqui? Que Jesus vai voltar. Nossa, só glória a Deus. Jesus voltará. Bom. Jesus voltará. E aqui, nesse texto de 2 Pedro, as pessoas estavam questionando a Pedro a respeito disso. Olha, já é muito tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar, e que ele vai voltar, e que ele vai voltar, e que ele vai voltar, e ele não volta nunca. E eles começaram a indagar a Pedro, e Pedro então responde para eles: olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos, mas também 1000 anos é como se fosse apenas um dia. Na Bíblia inteira não tem ninguém que passou de 1000 anos de idade. E 1000 anos de idade para Deus é como se fosse apenas um dia. Mas o que nós temos que entender no texto, irmãos, é que a palavra da promessa foi lançada para que eu creia e eu edifique a minha fé sobre ela. Se a minha fé estiver associada à promessa de que Jesus voltará, jamais eu vou ficar desanimado. Jamais eu vou ficar cansado para fazer as coisas de Deus. Jamais eu vou procrastinar naquilo que eu tenho que fazer. Jamais eu vou deixar as coisas de Deus para depois. Jamais Deus deixará de ser prioridade na minha vida, porque eu estou firmado na promessa de que Ele voltará. Eu preciso estar pronto para esse dia. E aí o pastor me chamou para pregar no primeiro dia. É uma honra, é um desafio. E o primeiro mês do ano é o mês de? É o mês de? Bom, todo mundo sabe que o primeiro mês é janeiro. Mas na realidade, quando o calendário foi instituído, janeiro era o 11º mês. O ano começava no mês de março. Não havia nem janeiro, nem fevereiro. Quando houve a primeira reforma do calendário, feita pelo imperador Júlio César, aí foram incluídos os meses de janeiro e fevereiro. Curiosamente, o mês de janeiro era uma referência, né, uma homenagem a um deus mitológico chamado Janus. E esse deus, ele tinha duas faces. Uma ele olhava para trás, para olhar o passado, e a outra olhava para a frente, para olhar para o futuro. Quando houve a reforma, eles tiraram esses 2 meses do final e colocaram eles no começo do ano. Justamente por causa dessa visão mitológica de que tinha que olhar para o passado e olhar para o futuro. Por isso que se tornou o primeiro mês. Mas quando a igreja tomou conta vamos dizer, cristianizou-se o calendário, né? A ideia era justamente ao contrário. A ideia era tratar-se sobre o aniversário de Jesus. Mas aí, por causa de um erro calendário, uma história bem complexa, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para a gente entender da onde que veio o mês de janeiro. E janeiro, para nós, ele é o começo. Assim como Gênesis, que significa princípio, fala sobre início, sobre começo. E na realidade a nossa vida, irmãos, ela é um presente diário que Deus nos dá. Se você acordou hoje, respirou e está aqui hoje para glorificar o nome dEle, louve a Deus por isso. Porque tem pessoas que nem acordaram, tem pessoas que já morreram no meio do caminho, tem pessoas que já se suicidaram. A cada 40 segundos ocorre um suicídio no planeta. Então, vidas estão se perdendo
a todo vapor aí, porque o diabo, ele não para o seu trabalho, ele não para a sua atividade, e ele não tem, irmãos, paciência. Ele é um ser muito apressado. Parecido com o ser humano, que quer tudo para ontem. É por isso que, quando o texto aqui está falando que Deus não retarda, Ele não retarda, e não se atrasa, Ele não chega depois, Ele não muda de ideia, Ele não muda de plano, Ele não muda de opinião. A Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir no tempo determinado por Ele. E o que Deus quer que você hoje, irmãos, entenda o seguinte: não adianta ter pressa para realizar os seus desejos. Tenha pressa em se preparar para o grande dia. Porque eu vou falar para vocês, o grande dia está muito próximo. Então não é para que você, vai começar a grande tribulação. É uma glória que ela comece, porque é sinal que Ele está muito próximo. E que eu tenho que estar preparado para esse dia, para que quando a trombeta soar, o meu nome precisa ser chamado. Oh, glória! Então eu preciso estar pronto. Então o texto está falando aqui, ó. Deus, Ele não retarda a sua bênção, mas Ele é longânimo. Deus, Ele não tem pressa. Não tem pressa. Você não vai fazer uma oração correndo e Deus vai te atender correndo. Deus, Ele não tem pressa. Ele sabe o momento. O texto continua. Ele não tem a sua promessa como tardia. A promessa de Deus não está atrasada. Talvez o que está atrasado é o meu posicionamento. O que está atrasado é minhas vestes não estarem brancas. O que está atrasado é o meu relógio não estar sincronizado com o relógio de Deus. O que não está, talvez, preparado é a minha vida em relação à entrega que eu preciso oferecer para Ele. Irmãos, Deus, Ele não precisa de adeptos. Deus precisa de salvos. Eu não aderi a um chamado, mas eu fui escolhido por Deus, eu fui convertido por Ele para seguir e obedecer as suas regras e as suas ordens. E eu preciso que a minha vida seja dedicada a isso. Entregue totalmente, não parcialmente. Eu vi até um pastor famoso esses dias falar assim: o problema da igreja é que a gente está ocupando muitos crentes. Na minha igreja, o crente tem que ir uma vez na semana, tem que ir no domingo, eu não quero mais ver ele a semana inteira. E eu peguei essa palavra e eu fiquei pensando, falei, já pensou Jesus falando para os discípulos, nosso encontro agora é só semana que vem. A gente não vai conversar, eu só ensino de final de semana. Eu só ensino uma vez. Foi isso que aconteceu? Não, os discípulos estavam constantemente com ele. E Jesus estava constantemente ensinando, ajudando, orientando, guardando, instruindo para que eles estivessem preparados. Aliás, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles tinham se reunido durante 1 ano em Antioquia e ensinavam as pessoas e se reuniam constantemente para que a presença de Deus ficasse lá e fosse manifesta. A gente está querendo moleza, irmão. Se você aceitou Jesus e você não tem trabalhado para o reino de Deus, você está perdendo o seu tempo. E talvez no grande dia o seu nome não seja chamado. Oh, glória! É para que você esteja atento, irmãos, e entenda que mais um ano começou e você não pode permanecer como você está. Aleluia. É por isso que o texto termina falando que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. A Bíblia diz que se você tiver a sua vida associada a Deus, a tristeza que o pecado produz no seu coração é um arrependimento que leva à salvação e não é um remorso. Não é sentir dor pelo que você fez, mas é mudar onde você estava para que você tenha uma nova postura no grande dia. E é por isso que quando Deus trouxe a palavra no meu coração,
Deus falou muito, eu fiquei pesquisando muito a respeito de primeiro, de começo, de início. E nada como falar sobre o primeiro milagre de Jesus. A Bíblia diz assim que no terceiro dia, ele chegou lá em Caná da Galileia. O terceiro dia do quê? Terceiro dia após Jesus ser tentado. Ele começou o seu ministério, foi tentado, foi batizado. Terceiro dia ele começou o seu trabalho. E a Bíblia diz que ele foi convidado. E ele chegou no casamento e a sua mãe já estava lá. Eu acho interessante isso, que Jesus já andava sozinho, já tinha os seus afazeres. E a sua mãe já estava naquele lugar. E quando Jesus chega, ele está ali participando, ele estava ali como uma pessoa comum. Mas o evento principal do casamento para eles era beber o vinho, porque o vinho trazia para eles alegria. E provavelmente o vinho que está descrito aqui não é o vinho fermentado, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. E aí o que acontece? Quem recebe a primeira notícia de que o vinho acabou foi Maria. Ela ouviu lá e falou, olha, o vinho acabou. O vinho acabou significa o quê? Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou a alegria, acabou o relacionamento, acabou o bate-papo. Acabou tudo. É a hora de ir embora. É a hora da despedida. Mas Maria, eu imagino que deve ter olhado e falado assim, mas mal começou a festa, agora que está ficando bom, que acaba isso. E o texto faz com que Maria vai se apresentar a Jesus. Eu já vi várias pessoas falando assim, que Jesus foi até arrogante com a sua mãe. Mulher, que você quer falar comigo? E na realidade, o texto aqui, mulher, no original no hebraico, está falando sobre senhora. Ele fala, senhora, o que você tem? O que tenho eu contigo? Não foi uma falta de respeito, não foi um ato de arrogância, nem de grosseria. Pelo contrário, Jesus ele era bem educado. E sabia se portar. E ele fala para ela, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na sequência do texto, fala que Maria já chega, reúne o pessoal e fala assim, o que ele falar, faz. O que eu entendo aqui? Eu entendo que Maria conhecia muito bem o filho. Ela sabia como que ele se posicionava, ela sabia que ele tinha um relacionamento com Deus, ela sabia que Deus falava com ele, que Deus usava ele, porque ele se preparava, ele se consagrava, e ele estava sempre pronto. Você não vê nenhuma passagem bíblica que fala que Jesus foi pego desprevenido. Se você souber, você me fala que depois eu me corrijo. Mas eu não me lembro de nenhuma passagem que Jesus foi pego. Nossa, assustei com isso. Não. Mas Maria sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe mesmo quem é Jesus? Você sabe mesmo o que ele tem capacidade de fazer? Se eu sei quem é Jesus, se eu creio na sua palavra, se eu verdadeiramente sei quem ele é, jamais eu deveria estar desanimado. Jamais eu me cansaria. Paulo falou isso. Jamais eu me canso de fazer o bem. Jamais. A gente tem visto, irmãos, que o povo de Deus hoje está querendo a bênção de Deus sem esforço nenhum. Não se dedica, porque a sua agenda está completa demais para que ele tenha lugar. Eu não vou falar de agenda, mas tudo bem. Quando faltou o vinho, criou-se uma necessidade. Às vezes, para Deus operar um milagre na sua vida, irmãos, ele vai criar em você primeiro necessidade. A necessidade, ela é a criadora de condições para que as oportunidades de milagres se realizem. Por que eu estou passando isso? Deus está criando oportunidades na sua vida para que um milagre seja feito. Comece a ter a percepção do que Deus pode fazer e não o que a situação pode te fazer. É associando ao que Deus é, a quem Ele é, ao que Ele tem poder de fazer, e não aquilo que eu estou sofrendo, estou acontecendo, nada disso. Deus quer que você tenha a sua vida ligada nele, porque Ele é o responsável por todas as coisas, irmãos.
Você só acordou hoje porque Ele olhou para você e falou assim: é imprescindível na terra a presença do André hoje. É imprescindível na terra a sua presença hoje para fazer a diferença. Para que as pessoas tenham uma oportunidade. Porque você foi escolhido, irmãos, para realizar a obra de Deus. Para realizar os sinais de Deus. Os prodígios de Deus. Já pensou que a responsabilidade que você tem? Que eu tenho? Quando eles foram chamados de cristãos é porque as pessoas viam nele sinais de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você, irmão, e ver sinais de Cristo. Se você não tem sinal de Cristo na sua vida, falta alguém chamado Espírito Santo. Se falta alguém chamado Espírito Santo, você precisa aceitar Jesus hoje. Que Deus, Ele não quer adeptos. Ele quer salvos. Ele não quer pessoas com carteirinha. Ele quer pessoas convertidas. Ele não quer pessoas convencidas de que Ele é um bom caminho. Ele quer pessoas fiéis à sua palavra. Porque a Bíblia é bem clara, irmão, se você não for fiel à palavra de Deus, seu nome não poderá estar escrito no livro da vida. Jamais estará lá. E Maria, então, ela tem o quê? A percepção de que Jesus tem o poder de fazer alguma coisa. Ela não sabia se ele ia fazer um vinho novo. Ela não sabia se ele ia fazer um discurso. Ela não sabia se ele ia pregar uma palavra, se ele ia trazer uma novidade, um conforto, um consolo, um conselho. Ela não sabia, mas ela sabia que as pessoas deveriam estar preparadas para receber a ordem dele e cumprir. Isso ela não tinha dúvida nenhuma. E ela reuniu todo mundo e falou assim, ó, o que ele falar, faça. O que é que Deus já falou para você fazer, Ele espera que você faça. Ô glória! Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar. Ah, pastor, eu tenho isso. Ah, pastor, eu tenho aquilo. Irmãos, quando Jesus chegou para Pedro, falou, Pedro, é o seguinte, vem que eu vou fazer você pescador de almas. Mas eu trabalho, eu pesco peixe aqui, tenho minha família, eu sou casado. Vou pegar Pedro, né, porque os outros eram solteiros. Eu sou casado, eu tenho que cuidar da minha sogra, eu tenho que cuidar da minha família, olha, eu sou o provedor. Ele usou todas essas justificativas? Não. Ele abandonou, ele era um bom empreendedor. Ele era alguém de sucesso no negócio. As pessoas pegavam conselhos sobre pescaria com ele. Mas sabe o que ele fez? Ele abandonou todas as coisas para seguir o Cristo. Porque para seguir a Deus, irmãos, você não pode ter amarras. Você não pode ter ligaduras com o mundo. Você não pode ter ligaduras com os seus prazeres. Você não pode ter ligaduras com a sua família. Não, você tem que ligar a sua vida única e exclusivamente à vontade dEle. Hoje a gente quer escolher como servir a Deus. Irmãos, não tem como escolher. O manual já foi dado. Ah, mas eu acho. Não, irmão, não ache. Faça o que está escrito no manual. Faça o que está escrito aqui. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz assim, fazei tudo conforme a regra descrita aqui. Tudo aquilo que você precisa saber na sua vida está escrito aqui. Todas as soluções que você procura, irmãos, às vezes se aconselhando com pessoas, buscando profetas, estão aqui. Estão aqui. Sabe o que é isso? Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus foi bem claro, não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para eu cumprir tudo aquilo que sai, toda a palavra que sai da boca de Deus, eu preciso primeiro ouvi-las. Quem não ouve a palavra não conhece. Quem não conhece, anda de acordo com seus próprios conceitos. E o que Deus quer te passar hoje, irmãos, é que você precisa adequar o seu modelo a esse modelo. Foi esse o milagre de Jesus. Ele chamou eles e falou assim, olha, enche as talhas de água. Ó, Jesus, é muita água, hein? Cada talha aqui, ó, é de 70 litros, 68 litros a 102 litros.
Jesus falou assim, ó, enche até a boca. E foi enchendo. Enche uma, enche duas, enche três, enche quatro, enche cinco, enche seis. Quando encheu todas as talhas, é isso que eu quero que você entenda, irmãos, como que Deus funciona. Quando encheu todas as talhas, Jesus falou assim, agora Vera, vamos orar. Foi isso? Chamou os discípulos, que tinha alguns discípulos com ele lá. Vamos agora dobrar nosso joelho e vamos clamar e Deus vai fazer algo. Foi? Não. Primeira coisa, irmãos, Jesus não anuncia o milagre que ele vai fazer. Você nunca vai ver Jesus falar assim, olha, agora é hora do milagre. Não. A Bíblia diz assim, que quando ele encheu, terminou de encher, ele falou assim, ó, fulano, pega a água e leva para lá, para o mestre-sala experimentar. Não houve clamor. Não houve orientação. Não houve, olha para a água para ver se é vinho. Não houve, experimenta para ver se Deus está fazendo o mesmo. Experimenta para ver se é milagre. Experimenta para ver se Jesus cumpriu a palavra dele. Olha, vamos ver o que aconteceu. Não, a ordem foi clara. Tira a água e leva para essa sala. Que hora que aconteceu o milagre? Quando o mestre-sala experimentou. O que isso significa, irmãos? É quando você aprender a experimentar as coisas de Deus, os milagres acontecem sem você nem orar. É isso que acontece. Quantos milagres Deus tem realizado na sua vida e você nem sabe? Quantos? Quantos milagres? Quantos milagres Deus tem feito no seu corpo e você nem sabe? Você não sabe nem quantas células tem no seu corpo. No estudo que eu vi, fala que no corpo humano tem 10 trilhões de células. Mas eu duvido que alguém foi lá, pegou uma pessoa e contou todas, né? É por amostragem. Assim como as estrelas do céu. Assim como tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, nada foge do controle das mãos de Deus. E é isso que você precisa entender. Que às vezes o milagre de Deus é simplesmente porque você está andando com Ele. É simplesmente porque Ele está presente no lugar. E quando Ele está presente, precisa acontecer algo novo. Se Ele estiver presente na sua vida, diariamente, Deus tem para você algo novo. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser qualquer tipo de milagre, porque não existe nada impossível para Ele. Ah, pastor, mas é porque você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Não, então tá bom, então eu vou contar o testemunho. É engraçado, eu estava orando e Deus me lembrou disso. Primeiro eu queria agradecer a Deus por 2023. Eu não tive nenhuma pedra no rim. Graças a Deus. No ano anterior eu tive 3 seguidas. E aí Deus começou a me lembrar de coisas muito antigas. E Deus me lembrou quando eu estava no ventre da minha mãe. Que eu tinha 4 meses de idade. Não, nem contava a idade ainda, né, só depois que nasce. Mas eu tinha 4 meses de formação. E o médico chegou para minha mãe e falou que ela deveria abortar. E minha mãe não quis abortar, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui. E depois eu comecei a lembrar de como eu fiquei doente. Eu tive as piores doenças, você puder imaginar, irmãos. Eu tive o sarampo, foi do pior. Eu tive varíola do pior, cachumba, fora as que eu não lembro, né? 10 anos o problema nas pernas, né? Pedra no rim que apareceu aí. E era uma constante, né? Então, assim, coisas que vem acontecendo e dias que eu tive certeza da minha morte. Eu lembro 2 dias, assim, um dia eu estava no hospital, esse dia até foi o dia que o João apareceu. Né? Crédito da 50% do milagre para o João. E eu estava lá e quando eu apaguei, assim, fisicamente, né? Mas eu ouvia perfeitamente, assim, tudo que os médicos estavam falando, eu lembro da voz do João falando.
E aí eu lembro que nessa hora eu orei. Eu estava com os olhos fechados, eu não conseguia nem abrir os olhos. E eu lembro que a última visão que eu tenho é que eu estava na maca, eles levantaram, minha pressão caiu, né? E eles me levantaram assim, eu estava meio de ponta cabeça. E aí eu comecei, e aí eu orei só em pensamento, que eu não estava nem conseguindo falar. E eu orei e eu falei para Deus, vou morrer? Deus respondeu para mim assim, ó morte, onde está a morte? Cadê sua vitória? Jesus ressuscitou. Então aí eu entrei com a mente tranquila. E aí eu comecei a lembrar principalmente das pedras que foram, toda vez que eu tenho pedra é uma cirurgia. Aí eu tive pedras assim, que eu sou bom ainda nisso, né? Que eu tive tipos de pedra variados. Né? Então eu tive pedras que eram tranquilas, e o médico demorou 1h30 para tirar, era 10 minutos, demorou 1h30. Eu tive pedra que ele foi colocar o aparelho, a pedra se desfez na hora, né? Ele ainda me deu uma bronca ainda, que ele falou, fez eu vim até aqui para começar e não acontecer nada. Eu tive pedra que quando entrou com o aparelho, ela sumiu. E eu fui lembrando de um monte de coisa, eu falei, Senhor, por que todas as coisas aconteceram e o Senhor não podia ter feito apenas um milagre? E Deus falou para mim assim, tudo aquilo que você passa, são experiências que dou para que você aprenda a ter histórias para contar. São influências e testemunhos, irmãos, onde Deus operou verdadeiros milagres que eu não podia fazer nada. Eu simplesmente estava na mão de estranhos. E se eles não fossem competentes o suficiente, eu estaria morto. Mas nenhuma das vezes Deus me abandonou. Todas as vezes Ele estava lá. Deus, Ele nunca te abandona, irmãos. Ele nunca deixa você de lado. Tudo aquilo que você passa na sua vida, tem a permissão dEle para que você aprenda a agir e tenha testemunho para contar. Deus não quer que você viva das histórias dos outros. Ah, mas agora eu estou doente. Não sei porque eu estou falando de doença de novo. Doença, irmãos, é a oportunidade de Deus operar um milagre. É a necessidade que Deus cria para que a sua fé cresça e você opere um milagre. É isso que eu preciso ter na minha vida. Conhecer o Deus que eu sirvo. O problema é que hoje, irmãos, a gente não conhece a Deus. A gente não lê a Bíblia. E a gente está sendo engolido pelo que o mundo tem ditado. E Deus não quer que você seja engolido. Ele quer que você tenha esclarecimento. Deus quer que você tenha entendimento das coisas que estão acontecendo. Porque se você acha que o mundo está ruim, irmãos, vai piorar e muito. E muito, e muito, e muito. É só você ler Apocalipse que você vai saber. Mas a Bíblia é bem clara. Quanto mais o mundo piorar, mais será a manifestação da glória de Deus. Então não importa que o mundo piore, não importa que a notícia seja ruim, não importa que o presidente é ruim, não importa que no mundo tem controles ruins, não importa, importa que acima de todos eles tem um Deus que opera sinais e maravilhas e tem todo o poder nas suas mãos para operar o dia e a hora que Ele quiser. Você só precisa crer e seguir. Porque muitas vezes a gente aprende assim, se eu crer, sou salvo. Cuidado com isso. Crê e salvo só se você não tiver oportunidade de trabalho. Se você tiver oportunidade de trabalho, se você não trabalhar, você não vai para o céu. Outro dia me perguntaram assim, mentir é pecado? É ou não? Tá bom. Ainda bem que ninguém tem dúvida dessa parte. E se eu omitir, é pecado? As perguntas estão ficando capciosas, né? Se eu omitir uma situação, é pecado? Aí eu falei, é pecado. Mas como eu não fiz o pecado ainda? Vai precisar ler mais aqui, ó. Tiago 5,16 diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Não seja um crente ditado pelas ordens do mundo. Outro dia eu vi alguém falando assim, não, porque lá no céu nós teremos muitas surpresas. Quem já ouviu essa frase? Quem já leu ela na Bíblia?
Não tem na Bíblia essa palavra. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 34 para frente, né, foi daí que houve esse entendimento. Porque a Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos e foi questionado: quem vai para o céu? E chegaram algumas pessoas e chegaram para ele assim: olha, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu ajudei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus respondeu para ele: afasta-te de mim, que eu nem te conheço. E aí ele questionou: por quê? E Jesus respondeu para ele: sabe por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu água de beber. Eu era um forasteiro e você não arrumou alojamento para mim. Eu estava nu e você não me cobriu. Eu estava enfermo e você não foi me visitar. Eu estava preso e você também não foi me visitar. E ele questionou: mas Jesus, como assim? Quando é que eu te vi doente? Quem viu Jesus doente, né? Como que você era? Como que você estava nu? Eu nunca te vi nu. Eu nunca te vi com fome, eu nunca te vi com sede, eu nunca vi isso, eu nunca vi aquilo. E ele falou: olha, vem cá fulano. Aí chegou um lá, entra. Mas se daí não seguia. Ele não estava fazendo aquilo lá. Ele não estava fazendo o que eu fazia. Exatamente isso. Esses daqui, quando eu tive fome, eles deram de comer. Quando eu tive sede, eles me deram de beber. Quando eu estava nu, eles me cobriram, eles me deram vestes. Quando eu estava enfermo e estava preso, eles foram visitar. Não a mim, mas todos aqueles que têm esse tipo de necessidade. Qual é a surpresa? É que às vezes a gente espera que os crentes é que vão para o céu, porque a gente acha que ele é crente porque está vindo à igreja. Não, irmão. O que vai para o céu é aquele que obedece à palavra. O que vai para o céu é aquele que é transformado da água para o vinho. É aquele que tem uma novidade. Quando a água foi transformada em vinho, Jesus trouxe uma nova perspectiva para o casamento. Se Jesus entrar na sua vida, se você transformar, Ele quer trazer para você hoje uma nova perspectiva para esse ano. Para que você comece a ver coisas que você não viu. Você tem experiências daquilo que você só ouviu falar. Que milagres acontecem na sua vida que você só ouviu de testemunho dos outros. Deus quer que isso aconteça na sua vida a partir de hoje. Porque Ele quer trazer para você uma nova perspectiva para 2024. É que você tenha uma visão diferente. Você tenha ações diferentes. Que você seja uma pessoa controlada. Pastor, mas eu sou sanguíneo. Problema seu. Mas eu sou colérico. Não tenho nada a ver com isso. Eu sou fleumático, estou livre desse pedaço. Não. Não importa o seu temperamento. Todos eles precisam se converter ao Senhor. Todos eles precisam se converter ao Senhor. Seja você sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Se você não sabe o que eu estou falando, depois pesquise sobre temperamentos. Para você entender, irmãos, que a sua vida precisa estar de acordo com o modelo dele. Lá no livro de Mateus 7, versículo 21, Senhor, Senhor. Muitos falavam isso, muitos falam até hoje. Mas Jesus falou assim: só vai para o céu aquele que faz a minha vontade. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, nunca apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os anjos do céu. É nesse nível que Deus quer te elevar, Ele mesmo te apresentar no céu. Esse daqui é o André. Está vendo, gente? Está vendo o anjo? Está vendo, meu pai? Esse é o André. Ele está aqui porque ele obedeceu a sua vontade. É assim que Deus quer te apresentar, irmão. Por isso que a sua vida precisa ser mudada hoje. Não é amanhã, não é depois. Que não adiantará mais 11 dias se você não mudar de vida hoje. Se você não sair da água para o vinho
hoje. Se o toque de Deus não acontecer na sua vida, hoje. Se você não mudar a sua mente, as suas atitudes, hoje. Eu posso fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Quem conhece a vontade de Deus? Levanta a mão. Ah, uma que conhece. Essa conhece de verdade, hein? A Bíblia é bem clara. Se for como uma criança, já está no céu. Quem conhece a vontade de Deus? Ninguém? Ou é medo da resposta? A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem orado pedindo para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Sabe por quê? Porque a gente não mudou a nossa mente. A gente não mudou o nosso entendimento. E a gente olha para o mundo e, o mundo está assim, então vamos lá. O pastor falou lá que muitos dias na igreja, um dia só está bom, então vamos um dia só. O outro falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou aquilo, outro. Irmãos, o que a Bíblia falou? É aqui que você tem que se apegar. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas Ele não está lá. A palavra que Deus quer para você hoje é que você entenda isso. Onde está a tua referência? Será que em 2024 você vai começar o ano com os mesmos erros de 2023 e vai esperar passar um ano inteiro de lamentação? Aliás, outro dia Deus me deu uma revelação sobre reclamação. O Pedro me perguntou isso. Falou: pai, reclamação é pecado? Eu recebo umas perguntas, sabe, muito boas, irmãos. E aí na hora Deus falou um negócio para mim assim: a murmuração e a reclamação é a oração do diabo. Toda vez que eu reclamo, irmãos, eu estou dando razão para o diabo. Eu estou tirando Deus da minha referência e colocando o diabo no lugar dele. Pastor, mas isso é muito sério. Exatamente, é muito sério. Gaste o seu tempo buscando a Deus, irmão. A Conceição está com o projeto aí, vamos orar. Ela manda lá a palavra, lá, vamos ler a Bíblia, vamos ler. Vamos nos esforçar, vamos querer aprender. Porque se você souber a palavra, né, ela colocou o Apocalipse para ler. Se você aprender sobre o Apocalipse, nada do que acontecer no mundo vai te abalar. Agora, se você não conhece, você vai entrar na onda do desespero que o mundo está ocorrendo. Mas o planeta está aquecendo. Irmão, você nem sabe o quanto vai aquecer mais. Se você acha que está aquecendo, se você estudar um pouquinho, você vai ver o que está acontecendo. Quantos vulcões tem ativos hoje no planeta? Que eles estão trabalhando no silêncio. Muitos deles estão nos mares. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que isso daí vai aquecer a água. Vai ficar mais escuro. Isso está na Bíblia, né? 1/3 da luminosidade vai diminuir. Está lá no livro de Apocalipse. E o mundo, como o mundo está se organizando? O mundo está se preparando. Então entende, irmãos, que o que está acontecendo no mundo, né, ele tem se organizado para cumprir a palavra de Deus. O pior é isso. O diabo tem se organizado para cumprir aquilo que Deus determinou. E eu, como igreja, preciso estar pronto para isso. Porque Deus me escolheu para que eu destrua as obras do diabo. Foi para isso que Deus me chamou e para isso que Deus te chamou. Ele te escolheu para uma obra, irmãos, que é maravilhosa e é muito além daquilo que a gente conhece. Deus quer que você comece a se aprofundar, saia da beira da praia e mergulhe no mar de Deus. É isso que você precisa hoje. Ter uma mudança radical. Se você não orava, irmão, sugiro que você ore. Porque a oração, ela será a coluna de sustentação
quando o dia fica ruim. E não adianta você querer orar no dia ruim. Porque oração do dia ruim é oração de desespero e não é oração de fé. E aí não tem resultado. Por isso que às vezes a nossa oração não tem resultado. Porque a gente está sendo reativo. Acontece para a gente orar. Acontece para eu buscar a Deus. Acontece e eu vou fazer. E Deus quer que você seja proativo. Antecipe as situações. Evangelize, pregue, oriente. Busque almas, irmãos. Porque o mundo precisa ser resgatado pelo poder de Deus. E o poder está em você. O poder está dentro de você. Então ofereça o melhor para Deus. Ofereça o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor leitura, a sua melhor entrega, o seu melhor tempo, o seu melhor do dia. Oh, glória! É isso que você precisa fazer. Pense antes de agir. Que os dias, irmãos, vão ficar maus. Isso é uma benção. Porque é sinal de que a promessa está muito próxima de ser cumprida. E eu quero que Deus, que Jesus, especificamente, chame o meu nome. E eu quero que o Jesus chame o seu também. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Mas Jesus também orienta. No tempo dele já acontecia isso, irmão. Ele falava, hoje, nos meus dias, o povo tem vivido como no tempo de Noé, onde se anunciava a palavra, onde se falava da palavra, onde se falava sobre aquilo que ia vir a vir, onde se falava de uma palavra, de uma promessa, mas as pessoas continuavam casando, continuavam bebendo, continuavam comendo, continuavam ignorando os prodígios de Deus. E Jesus, irmãos, Ele vai voltar. É certo isso que Ele voltará. Então você precisa estar pronto para que quando acontecer esse dia, você esteja apto, com o seu nome lá marcadinho no livro da vida. Porque se não tiver, prepare-se para o Apocalipse, irmão. Porque tudo que está escrito acontecerá. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus quer trazer para você hoje uma nova perspectiva, uma nova visão, uma vida de possibilidades, de oportunidades, de experiências com Ele. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não faz uma oração só de agradecimento sem pedir nada? Quanto tempo você gasta na presença de Deus, investindo o seu coração e a sua alma nele? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo? Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais sensíveis são os seus ouvidos. Quanto mais próximo você está da palavra de Deus, mais sensíveis são os seus membros. Porque eles serão coordenados pela palavra. Quanto mais você se entregar diante de Deus, mais você vai conhecer os segredos que Ele só revela para aquele que os buscam em profundidade. Quanto tempo faz que você não recebe um dom de Deus? Quanto tempo faz que você não é usado como profeta na vida de alguém? E Deus quer falar para você que Ele colocou em você tudo aquilo que você precisa, toda a capacidade, todo o poder e toda a autoridade está dentro de você através do Espírito Santo. E Ele espera que você use. Use.
Crie as condições para usar. Deus criou a necessidade no casamento. A necessidade era para expor a autoridade. E a autoridade é para expor a obediência. Depois da necessidade, autoridade e obediência, milagre. 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 Se você recebeu um milagre em 2023, você perdeu 364 dias de oportunidade de viver mais de um milagre. Pare de se acostumar com o mundo. Pare de se acostumar com as ordens que o diabo dá. Ah, é pedra no rim. É pedra no rim, vou fazer o quê? Não vou fazer nada, não vou nem orar porque Deus não faz nada. É isso, aceita mesmo, continua mesmo. E vai nascer mais, e mais, e mais. Não, misericórdia não. É lá. É não se conformar. É buscar. É profetizar. É determinar e acontecer. É começar a crer, irmão. Deus quer que você comece a crer. Crê nas coisas, crê no milagre, crê que pode mudar, crê que se você der uma ordem, vai acontecer. Um pastor estava em casa e a sua esposa chegou e falou para ele: preciso conversar com você. E ela chegou para ele e falou: senta aqui. Pastor lá nos Estados Unidos. E ela chegou e falou para ele assim: eu estou com câncer. O que eu vou fazer agora? Esse era muito crente, irmão. Ele falou para ela assim: é o melhor tempo para estarmos com Deus. É o melhor tempo para estarmos com Deus. É o melhor tempo para estarmos com Deus. Ah, eu estou com enfermidade. É o melhor tempo de você estar com Deus. Preciso de uma libertação. É o melhor tempo para você estar com Deus. Preciso de um milagre. É o melhor tempo para você estar com Deus. É o melhor tempo para você estar com Deus. Hoje é o melhor tempo para você estar com Deus. Amanhã, a gente nem sabe, porque amanhã pode não existir. Mas hoje é o melhor tempo para você estar com Deus. Ah, pastor, mas eu cheguei aqui hoje e nem aceitei Jesus. Hoje é o melhor dia para você aceitar Jesus. Porque é o melhor dia para você estar com Deus. Amanhã vai ser outro dia glorioso para você estar com Deus. E na terça vai ser outro dia glorioso que Deus fez para você estar com Ele. E assim sucessivamente. E esse ano ainda Deus te deu um dia a mais para você poder estar com Deus. São dias de oportunidades. São dias de milagres. São dias de enxergar o sobrenatural. Quer ser curado? Quer ser curado? É o melhor tempo para você estar com Deus. Não houve oração no milagre. Não houve uma profecia. Não houve uma pregação. Não houve uma palavra. Houve intimidade. Quando você está com Deus, as coisas acontecem naturalmente. 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 Se você é crente e aceitou Jesus, vive uma vida reta, as coisas de Deus acontecem com você naturalmente. Está com medo de morrer? Só vai morrer o dia que Deus quiser. E digo mais, se você for um crente íntimo com Deus, você pode até prolongar seus dias. Tem na Bíblia isso. Depois lê lá, Isaías 38.
Deus quer fazer de você uma nova criatura. Porque a primeira coisa do reino é necessário nascer de novo. Nascer de novo, irmãos, nas atitudes. Nascer de novo na adoração. Quando vem cantar aqui, tem que cantar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. As pessoas têm que ver em você e te contagiar. Se animar com você. Fala para o seu irmão assim, ó. Ânimo. Não, mais forte. Vocês já estão desanimados? Ânimo. Não depende de Deus. É de você. Então, se anima. É uma ordem. Tá bom. Se anima, irmãos. É uma ordem de Deus para você hoje. Quando Moisés morreu e Josué foi escolhido, Deus falou para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Se anima, Ele está com você, irmão. Se anima, permaneça fiel a Ele, porque Ele está com você. Ah, mas eu não estou vendo, mas Ele está. Tem bactérias dentro do seu corpo que você não está vendo, mas elas estão aí. Tem vírus que estão no seu corpo, mas você não vê, mas estão aí. Tem micro-organismo no seu corpo que você não vê, mas está aí. E Deus está aí. Deus está aqui. Para operar sinais e maravilhas para aqueles que creem. Porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Amém? Amém? Está animado? Olha. Se você está animado, irmão, nada poderá te deter. Livro de Josué 21:45. Diz assim: nenhuma das boas palavras que Deus prometeu para Josué caíram por terra. Todas se cumprirão. Todas. Se você crer e permanecer animado diante de Deus, permanecer animado porque Ele voltará e pode ser hoje, e eu preciso estar pronto, nada poderá te deter. Porque Deus está com você todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.